Bom dia a todos. Começando mais uma live aqui do projeto Lives da CDF. Estou esperando meus parceiros de live chegar. Hoje o tema é a advocacia familiarista, primeiros passos. Bom dia. Bom dia. Vamos esperar a doutora Luana chegar para a gente começar. Ok. Eu fiz uma pesquisa aqui no chat GPT a respeito das maiores dificuldades da advocacia no início. Daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês. A doutora Luana deve estar dormindo. Ó, foi só falar, ela acordou. Já mandei o convite, doutora Luana. Acordou, Já né? cheguei. Então vamos lá. Fiz uma pesquisa aqui no chat GPT a respeito das maiores dificuldades e fiz também pesquisa em vários outros perfis. Basicamente deu a mesma resposta. Inserção no mercado de trabalho, escolha da área de atuação, forma de atuação, acompanhamento das publicações nos diários oficiais. Isso foi basicamente, eu fiz essa coleta de dados e separei os pontos mais agudos, assim, que o ChatGPT, que o Google e vários outros temas de buscas também que eu fiz. Qual foi a minha grande dificuldade? Minha grande dificuldade é que eu não tinha o menor conhecimento da área. Eu entrei no direito porque falaram, faz que é bom. Faz que é bom. Um pai de um primo meu, promotor de justiça, chegou em mim e falou, faz que é bom, você tem vocação para isso. E aí, quando eu formei, que fui começar a trabalhar, eu percebi que eu não tinha vocação. Eu falei, cara, se tendo vocação é desse jeito, imagina quem não tem vocação, né? Coisa assustadora. Mas isso é só uma introdução. Vou apresentar a vocês. Até para quem é da CDF dispensa a apresentação, porque vocês são bastante atuantes, mas vamos lá, né? Dr. Silon é nosso vice-presidente para interior, que também a gente chama de vice-presidente para subseções. Ele substituiu o Dr. Fábio. O Dr. Silon é um cara assim, extremamente família, um cara que eu me sinto feliz de estar andando nessa caminhada junto com ele. Recentemente ele passou uma luta e foi guerreiro para poder cuidar do filhinho dele, teve um problema de saúde, e eu fiquei acompanhando essa luta daqui. A gente se falava, né, doutor Silon? Geralmente no fim da noite a gente se trocava uma ideia para saber o estado de saúde, tudo, e graças a Deus, Deus abençoou que eles foram vencedores nessa luta. É professor universitário, advogado, e tem feito um bom trabalho de suporte para a gente no interior, inclusive com a luta também lá na região dele, na região de Tubiara, Goiatuba, para poder ter o dia da advocacia familiarista lá. Ele abraçou essa causa e já está agilizando, e Tubiara o negócio já está voando. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Natália é nossa coordenadora dos estudos de alienação parental, da nossa subcomissão de estudos de alienação parental. Está na luta para conseguir um grupo de estudos, viu que o negócio não é fácil, né? O negócio não é fácil. Eu sempre falo o seguinte, muitas pessoas falam assim, essa não ajuda e tal. São 100 comissões, aproximadamente. Todo mundo pedindo. Então leva quem pede mais. A Natália, a Beatriz, elas estavam meio desesperadas, assim, não sai, não sai. Eu falei, pede. Você espera daí, eu peço aqui, agora vai sair. Começou a sair as coisas. Então, a doutora Natália, ela tem feito
esse trabalho, a gente vai ter um grupo de estudos agora daqui a pouco rodando. Se Deus quiser, no final sai aí um material também para poder chancelar todo esse trabalho. E alienação parental é um tema muito sofrido para quem está no processo dessa disputa, porque eu sou mais radical, acho que a alienação parental devia ser crime, devia ser criminalizada, devia ter pena para quem faz alienação parental, porque poucas coisas no mundo estragam tanto a cabeça de uma criança quanto a alienação parental. Então, eu sou defensor de criminalização da alienação. Mas depois eu vou abrir espaço para a doutora Natália. Doutora Luana assumiu nosso projeto Lives da CDF. Esse projeto eu tenho um carinho todo especial por ele. Um dia, conversando com o doutor Fábio, nós criamos esse projeto e resolvemos abrir um espaço, principalmente para quem tem dificuldade de se expressar, tal, de gravar vídeos com temas simples, mas que servem para quebrar o gelo, para que a pessoa possa sair do ostracismo, sair das sombras e aparecer na internet, sabe? Porque tem pessoas que até falaram para a gente, eu não gostava de gravar vídeo de jeito nenhum. Depois que eu gravei esse, eu comecei a gravar no meu perfil. Então, essa é a ideia. Não tem nada a ver com as datas. Não tem nada a ver, sabe? Aquelas datas ali, muitas delas passam desapercebidas e não fazem falta para a gente. Essa é a verdade. Tem a ver com quebrar esse gelo. E a doutora Luana chegou lá, organizou tudo, já mandou planilha, mandou tudo e o negócio está fluindo. Então, assim, sou muito grato por trabalhar ao lado de vocês, mas vamos ao tema que é mais importante agora. Depois, nós vamos seguir a ordem alfabética, todas as vezes. Então, para a doutora Natália ficou bom, né? Que a gente sempre fica por último, aí dá para ver onde o pessoal tropeçou e lá e falar. Mas vamos lá. Como eu falei aqui, né, no início, inserção no mercado de trabalho é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que está começando na advocacia. Eu queria saber, doutor Slow, o que ele enxerga dessa dificuldade e qual seria a dica dele para um advogado que quer começar, que não vai abrir seu escritório, mas que vai trabalhar em outro lugar, qual seria a dica dele para poder esse advogado ter êxito? Vou falar da partir da minha experiência dentro da advocacia, porque eu me formei em 2011, mas aí eu fiquei fora, fui fazer o exame da ordem mesmo só em 2017. Em 2017, eu fiz o exame da ordem justamente a convite, né, de um advogado amigo. Ele falou, vamos lá para o escritório, gostaria que você trabalhasse com a gente lá. E aí eu fui e fiz. Né? Nessa inserção no mercado de trabalho, eu acho interessante, agora a partir do momento que eu estou no ensino superior, né, na docência, eu vejo que o quão é importante a parte prática, né, os estágios, né, acompanhando outros advogados, se for, né, justamente o pensamento do colega. Se o colega está, não, eu quero advogar, esse é o meu caminho. E aí ele, desde o ensino superior, desde a faculdade, ele já começa a trabalhar com nomes, com bons advogados, justamente para ele ganhar esse corpo quando ele sair da faculdade e lograr isso no exame da ordem. Ele já está com, ao menos, o nicho de trabalho dele inicial definido. E ao estar definido isso, né, esse nicho, eu acho interessante o colega também ter também uma parte prática, né, junto a outros escritórios, para aprender uma questão que eu não tive quando eu comecei a advogar. Gestão, controle de prazos, também a questão de precificação, porque o meu primeiro trabalho como advogado, eu tenho até vergonha de falar o preço que eu cobrei, justamente por falta desse detalhe que é precificação, né? A questão também de atendimento ao cliente é muito importante. Então, quando você se coloca, né, junto com outros colegas que já estão no mercado, que já têm uma carreira, já têm um caminho, você consegue absorver totalmente essas informações e colocar na sua prática, ou até mesmo lapidar essas práticas, esses modos, né, esses métodos de atendimento para encaixar o seu estilo de trabalho. Né? Então,
A partir disso, você consegue tranquilamente, né, ter, ter ferramentas para se colocar no mercado de trabalho em carreira solo, né, que é a maioria do pessoal. Eu particularmente eu gosto desse método de carreira solo, de ter o seu escritório, de ter o seu método de trabalho, de trabalhar, né? Então, aí você, sim, com essas ferramentas, absorvendo a experiência de outros colegas, você consegue se inserir no mercado de trabalho com maiores facilidades, evitando, né, alguns desgastes que muitos colegas no início de carreira têm, que é essa questão de também ter a instabilidade ali financeira no começo da carreira também, a gente sofre bastante. Então, eu acredito que é para a gente se inserir no mercado de trabalho, a gente passar por esse caminho interessante de também conhecer o mercado de trabalho onde você vai se inserir, né? Porque uma grande dificuldade que a gente tem é o aviltamento de honorários, que a gente sofre bastante, que alguns com concorrência desleal de alguns outros colegas. Mas, assim, é importante a gente, eu acredito que trilhar esse caminho aí para a gente não sofrer tanto. Esse é um pensamento meu, assim, Eu com acho, relação a essa. eu acho até importante que o colega que esteja começando não seja esse colega que se submeta a qualquer honorário para poder prospectar, porque a gente é muito avaliado pelo que a gente recebe também. Se eu me sujeito a qualquer coisa, já estou enrolado. Mas, Luana, vamos lá. Qual que é a sua dica para quem está pensando aí nesse processo de inserção no mercado? O que, que você tem a dizer aí? Bom dia, primeiramente, para todo mundo. Eu concordo com o que o colega disse e eu acho que, assim, eu sei que num cenário ideal, né, a gente leva muito das nossas vivências para as vivências das outras pessoas. Eu pude, graças a Deus, fazer um bom estágio e eu acredito que, assim, que, ao meu ver, é muito difícil você sair de uma faculdade e ir direto atuar sozinho, sem ter passado por um estágio, sem ter feito o chão de fábrica mesmo. Porque tem advogado que não sabe tirar guia, que para mim é uma coisa essencial. Se você está sozinho, para mim eu acho que você tem que pelo menos saber tirar uma guia, saber contar um prazo. E muitas das vezes a gente aprende a fazer isso não na faculdade, porque a faculdade ensina a teórica, né? A prática a gente vai aprender fora. Então, assim, ao meu ver, é interessantíssimo, ainda no início da faculdade, que o estudante esteja dentro de um escritório, pode ser um escritório pequeno, um escritório grande, mas que ele esteja dentro de um escritório. E hoje, se eu fosse professora, claro que no mundo ideal, aos meus alunos que pudessem ter esse privilégio, eu iria mais, eu iria para falar para eles a cada ano trocar de escritório para eles viverem de fato o que eles querem. Porque quando você fica dentro de um grande escritório, eu fiquei dentro, eu trabalhei 8 anos em um único escritório e fazia todo dia, vamos dizer assim, a mesma coisa, que era especializado na mesma área. E se eu tivesse uma sala de advogados, se eu tivesse uma sala de estudantes ainda na graduação, eu falaria para eles a cada ano trocar de estágio. Primeiro, vai para um escritório boutique, vive aquele escritório boutique, vai ver como que eles tratam os clientes. Depois, vai para o escritório de massa. Depois, vai para um previdenciário, vai para o escritório especializado em direito de família, direito agrário, porque tem outra coisa também que eu penso. Quando você está no começo, é menos feio você errar. Então, assim, se você erra no começo, erra ainda cru, tudo bem, mas eu fico pensando, depois de 10, 15 anos de carreira, um advogado que já tem nome, já é conhecido no mercado, errar. Fica um pouco mais. Eu falo erros crassos, claro que a gente vai errar pro resto da vida. Então, assim, eu acho que e também essa questão de sair da faculdade já. Claro que tem pessoas e pessoas, mas eu não fui uma dessas. Eu não saí da faculdade já sabendo o que eu ia fazer, sabendo que eu ia me especializar, eu quero isso. Eu acho que a gente precisa experimentar primeiro. Tem muita gente que sai da faculdade pensando, eu vou atuar no penal.
Porque na faculdade, às vezes é inserida uma coisa na cabeça que não é a realidade. Aí vai atuar no penal, fica desgostoso, aí vai, depois muda o nicho, e é uma coisa que eu falei até no almoço que nós tivemos há uns dias, que eu não caso com as minhas ideias. Então, assim, eu acho que um advogado também ele tem que estar sempre pronto para mudar de opinião, para mudar o que ele pensa, não ficar enrijecido ali. Mas o estágio, sem sombra de dúvidas, para mim, é o ponto-chave. Até porque, se você está dentro de um estágio, você pode trabalhar ou fora, se você quiser sair, ou às vezes continuar no escritório. Agora, o que eu vejo que é muito difícil é escritórios contratarem pessoas recém saídas da faculdade, e às vezes o valor que eles pagam é muito inferior. Então, assim, às vezes você tem que se sujeitar àquilo porque não tem escolha. Então, para mim, o estágio é primordial. Vamos lá. Para você, Natália, o que você pensa desse processo inicial aí, da inserção no mercado? Vamos lá. Eu acho que os colegas já pontuaram muito bem. Deixa eu dar bom dia, né? Bom dia para todos. Acho que os colegas pontuaram muito bem a necessidade de um bom estágio e dessa rotatividade, porque é um momento que pode haver rotatividade, você pode ficar tempos em tempos trocando, e isso não vai ser mal visto. Eu acho que a ideia de primeiro aprender em um escritório para depois abrir o seu próprio escritório é fantástica, porque para mim foi o que de fato funcionou. Mas eu acho que existem duas coisas que não pontuaram ainda e que eu acho legal trazer. Primeiro, se envolva na OAB. Ai, Natália, mas a OAB não vai me dar dinheiro. Deixa eu te falar, a OAB não vai te dar dinheiro, ela vai te dar relacionamento. Ela vai abrir portas com outros. Quando você vai, por exemplo, numa reunião da CAGE, você lida com outros colegas que estão em início de carreira, que têm as mesmas dificuldades que você, e lidar com pessoas que estão um pouco mais à frente pode trazer respostas para essas perguntas que às vezes parecem muito gigantes nesse momento, mas que na verdade elas são o dia a dia da advocacia, que um advogado mais experiente pode solucioná-la para você de forma muito rápida. É também estando com outros colegas que a gente aprende o conceito de parceria. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que hoje a maior parte dos meus processos não são processos que eu peguei sozinha, são processos em parceria. Então, Natália, parceria é sociedade? Já me perguntaram muito isso. Não, gente, sociedade você divide ou contas ou processos com a pessoa dentro de um escritório e tem uma rotina ali, né? É de fato um escritório, um trabalho, você faz tudo junto com aquela pessoa. Você presta conta para ela de tudo que você faz e ela presta para você. Parceria, não. É assim, doutor Cristiano faz família, eu faço tributário, mas eu recebo um caso de família. Eu não faço e não vou fazer. Eu faço o quê? Doutor Cristiano, vamos fazer uma parceria? E aí vocês sentam, estabelecem porcentagens e a forma que o trabalho vai se dar é para aquele caso. Eu tenho muito esse conceito de que ninguém cresce sozinho. E ninguém cresce, e aí me entendam, ninguém cresce sendo arrogante. Seja alguém disposto a aprender. Ai, mas tem um advogado ali mais velho, ele está ultrapassado. Ele pode estar ultrapassado na teoria, mas ele não está ultrapassado na experiência. Ele é alguém que já conhece o fórum, já conhece o tribunal, já conhece os juízes, já sabe a forma de falar que você ainda não conhece. Então, seja alguém disposto a ouvir e a receber contribuições e também a fazer essa troca com outros colegas. Então, eu acho que a OAB é um ambiente mais fácil. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu não saio daqui para ir no escritório de outro colega tomar café. Deveria, mas não faço. Todavia, eu consigo sair daqui e ir em uma reunião da OAB e conhecer vários colegas e ter várias trocas. E a partir disso surgem essas parcerias. Então, eu sei, gente, a doutora pontuou muito bem que às vezes o início de carreira tem um financeiro extremamente defasado. E não vamos pintar uma situação que não existe, que é de que a gente começa ganhando muito dinheiro na advocacia. A gente não conhece. E demora um tempo para a gente formar uma carteira, para a gente ter boas recomendações. Demora um tempo para nós começarmos a sermos recomendados.
pelos nossos próprios clientes ou pelos colegas com quem nós trabalhamos. Então, assim, eu não vejo forma de crescer que não por meio de relacionamentos e parcerias dentro da nossa área, né? E de aceitar aprender também, aceite aprender. Existe muita gente boa, muita. E digo mais, existe muita gente generosa, muita gente que está disposto a compartilhar conhecimento, a compartilhar causas em sistemas de parceria, disposto a abrir portas, a ensinar a tirar uma guia que você ainda não sabe. Então, assim, seja aberto a isso. Eu acho que isso é assim, para mim foi, no dia que eu entendi essa coisa do eu não vou crescer sozinha, a minha vida na advocacia mudou. Só para complementar um pouco o que vocês falaram, agora já temos um grupo de advogados que já estão no mercado que não fizeram nada disso. Não fizeram rodízio dos estágios. Eu mesmo fiz rodízio de estágio. Eu entrei no Sebrae e fui muito bem acolhido pela professora Maria Lívia Taveira Rocha. E eu achava que aquilo era o meu mundo e que eu viveria ali para sempre. Então eu não fiz a menor questão de fazer rodízio. Quando não deu certo no Sebrae, porque o governador Marconi Perillo, um grande abraço para o senhor, fiquei tão triste quando tiraram o processo contra o senhor, mas vamos lá, o Marconi Perillo me demitiu. Então, assim, quando aconteceu isso, eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada. Eu só sabia organizar curso e fazer negociações trabalhistas, tal. Era só o que eu sabia fazer. Então, eu entrei na advocacia sem saber fazer nada. Eu não sabia tirar guia. Eu não sabia fazer nada, porque eu entrei no Sebrae. O meu relacionamento era com empresários e com empreendedores. Então, imagina a situação. Você cai no mercado e não sabe fazer nada. Uma dica que eu dou para o pessoal é assim, e essa eu falo sempre, né, principalmente nos grupinhos conversando, eu falo, olha, não tem dinheiro para fazer um curso, o YouTube está cheio de dicas boas, de pessoas que vão dando mini dicas que se você somar aquilo tudo, você aprende. Então, aprenda a se relacionar, aprenda a gestão, aprenda. Nós, advogado não é vendedor, nós somos os maiores vendedores. Nós temos que aprender a vender soluções e temos que vender a nossa competência. Então, aprenda a se vender. Hoje, a internet, pelo menos para o meu escritório, é o maior caminho de prospecção de clientes. Então, aprenda a usar a internet. Ah, mas você usa a internet direito? Não, eu uso muito aquém do que deveria. Mas está dando resultado. Então, aprenda a usar a internet. Aprenda a se comunicar com o seu cliente. E que falaram aí a respeito de parcerias, as comissões são a grande porta de entrada da OAB. Quando você participa de uma comissão e que você realmente está ativo, as pessoas te enxergam. A partir do momento que as pessoas te enxergam, elas já começam a ver em você ou um potencial ou um referencial. Então, se você tem potencial, aquele advogado que tem mais experiência pode te puxar para ser parceiro dele. Se você é um referencial, os advogados jovens vão te procurar para poder fechar essa parceria. Então, basicamente tudo isso que vocês falaram, mas que tudo isso se aplica também a quem acabou de formar e que está perdido. Tudo isso se aplica ao cara que tem 10 anos de profissão e ainda não se achou. Sabe? Então, assim, se não fez na faculdade, faça agora. Faça agora. Antes você podia fazer com um trem parado, estacionado. Agora você tem que fazer com um trem andando. E é isso. É uma das habilidades que o advogado tem que ter. É de ir se transformando dentro de um processo que está em andamento. As leis mudam o tempo todo. Se você for estagnado, você não consegue nem acompanhar esse desenvolvimento. Ainda mais no familiarista. Familiarista, a gente dorme com conceito, a gente dorme discutindo relações homoafetivas e acorda já discutindo trisal. Nesse nível. Um semestre é uma polêmica, outro semestre é outra, no outro é outra. A gente agora já tem família multiespécie. Antes o cachorro ficava amarrado numa coleira lá no fundo do quintal. Agora o cachorro é dono do sofá. Então, no familiarista você tem que ser o mais dinâmico possível, senão você está no lugar errado. Mas vamos lá. Escolha da área de atuação. A escolha da área de atuação, ao meu ver, não é você que acaba escolhendo a área, acaba que a área te escolhe, porque quando você entra numa área e você não tem afinidade nenhuma, se eu pudesse escolher uma área, eu escolheria o tributário, porque eu quero andar numa Mercedes branca e ficar tirando foto. Mas, assim, não consigo. Eu não consigo.
eu olho e falo, cara, isso é um direito alienígena, não consigo entender nada desse negócio. Então, assim, acaba que a área vai te escolher por um motivo ou outro, né? A área vai te escolher. Mas eu queria ver com vocês as dicas que vocês podem dar com relação a essa escolha. Começa com o doutor Ercilon. Doutor, o que você me fala com relação a essa escolha da área de atuação? Como que a pessoa deve proceder? Como que funciona isso aí? E para quem já está no mercado, está insatisfeito, o que faz? Como o senhor começou, né, falando, né, o direito de família é que me escolheu. Né? Eu naveguei, né, já em algumas áreas do direito penal, direito administrativo, né? Só que nenhuma dessas áreas elas conseguiram me prender. Né? Eu fiz alguns penais, fiz alguns administrativos e tal, só que não foi uma área que me prendeu. E o direito de família é ele que me escolheu. Começou a surgir direito de família no meu dia a dia, e a partir daí acabou sendo o meu maior trabalho. E hoje, né, a minha área de atuação, 90% da minha área de atuação é direito de família. Então, pegando um gancho no que a doutora Luana falou, né, que é essa participação nos estágios, essa rotatividade de áreas, né, é que vai ajudar a gente a discernir. E como ela bem disse, na faculdade os alunos têm uma pretensão natural ao direito penal, que não sei qual cargas d'água o direito penal tem de arrastar o tal do aluno. Não sei se é questão das mirabolâncias, né, que pode se surgir através das discussões. Mas se o cara der o tiro de cima para baixo, baixo para cima, que não sei o quê, enfim, é um negócio de louco. Eu até tive a experiência de dar aula uma aula de parte geral de direito penal, mas assim, os alunos eu acho que eles viajam muito com o direito penal. Mas enfim. Mas assim, algo legal que justamente a área de atuação da gente começa um pouco na faculdade também. Né? Porque tem muitos alunos que já têm uma certa interesse ou até mesmo familiaridade com algumas áreas. Né? Por exemplo, nas turmas que eu estou dando aula, tem uma galera que já é pró-penal, outros que já é pró-direito civil, e uma boa maioria do direito civil tem trabalhando em questão de obrigações e família. Com as duas áreas que eu bem ocupado. Para quem já está, né, no mercado de trabalho, trabalhando, atuando, e às vezes não está satisfeito com a sua área de atuação, fazer novas experiências, né? E o network, igual a doutora Natália falou, que é algo que se você não conhece a realidade de uma área que você às vezes está querendo entrar, o interessante é começar a conversar com esses colegas que atuam na área. E aí, como é que está a sua área, a dificuldade dela? Mas, assim, vamos procurar pessoas que vão falar de coração e realidade, porque a gente tem muita gente que gosta de causar o terror na hora que você vai conversar. Não, nada, não sei o quê. Coloca o terror. Não. A gente tem que, igual o doutor Cristiano falou no começo, a gente tem que estar com pessoas que têm uma certa seriedade, uma certa colocação clara e objetiva de como é a realidade. Né? Então, essas galera que vai ajudar a gente a escolher bem as nossas áreas. Né? A doutora Fernanda está aí, direito penal, Palminhas. Então, essa é a minha dica para quem está iniciando, está na faculdade ou está no início de carreira, é justamente fazer esse rodízio e verificar a área que está, conversando com outros colegas, um network bacana. E para quem está já no caminho também, é o mesmo caminho, né? Network e experiências nas áreas, é o meu pensamento. Agora também tem um negócio, né? Atualmente, principalmente pós-pandemia, quando a violência doméstica virou... eu vou te falar, quase não tem divórcio agora sem violência doméstica, né? Que seja o tipo de violência doméstica. Então, hoje, se você não souber o direito penal, principalmente nessa parte da violência doméstica, ou se você não tiver, igual graças a Deus eu tenho a Fernanda para me ajudar, tiver um criminalista ali de plantão, não tem como nem atuar na área de família hoje em dia, porque tá um negócio meio louco, assim. Sejam de fatos verídicos, de violência mesmo praticada,
ou de violência fictícia, criada para poder trabalhar no processo. Então, assim, muitas vezes essa visão apurada do especialista, e entra o que a doutora Luana e o que a doutora Natália falaram, dessa importância de parcerias, dessa convivência, desse contato. Se você não tiver essa visão apurada, porque o familiarista ele tem uma tendência, às vezes, de ser muito acolhedor, né? É aquele que chora, né, com o cliente e tal. Então, nessa aí, ele pode ser ludibriado. E o criminalista, não. Eu falo assim, eu sou o policial bom, a Fernanda é a policial má. Porque ela enxerga coisas que eu não enxergo. Eu não enxergo. Eu olho e falo, nossa, coitadinho, vou chorar com ele. Aí depois eu descubro que o cara é um mala. Então, essa visão do criminalista, até porque eles estudam muito perfis psicológicos, tal, essas coisas que a gente acaba deixando isso para lá, é muito importante nessa questão da violência doméstica. Mas, doutora Luana, vamos lá, eu quero que você fale, mas não para quem está na faculdade. Para quem já está no mercado, está insatisfeito. Como que a gente consegue virar essa chave? Eu acho que quem está no mercado e está insatisfeito, a primeira coisa que eu acredito que deve ser buscado é a questão da parceria. Por quê? Se eu sou uma advogada de família, sou especializada em família e não gosto da minha área de atuação e quero atuar num penal, são coisas completamente diferentes. O prazo na família de uns embargos são 5 dias. No penal são 2. Então, se eu for sozinha lá para o penal e começar a arriscar lá no penal, eu vou trazer prejuízo para o meu cliente. Então, eu preciso que... quer experimentar penal? Tem um colega que possa me ajudar? Vou trabalhar com ele. E a gente precisa também entender que quando a gente está começando em uma área que a gente não conhece, que a gente não domina, infelizmente, a gente não vai conseguir começar no último degrau. É degrau por degrau. Então, se você, por um acaso, já está consolidado na sua ambientação ali, na área de família, em qualquer outra área, e for para outra área, você vai ter que começar lá engatinhando. E querendo ou não, a questão de engatinhar pode ser que você ganhe menos do que você já atuava. E o que eu vejo muito, vou só abrir um parêntese, o que eu vejo muito uma tendência do sistema em sempre falar para que você se especialize em uma área, para que você faça uma única coisa. E assim, eu não sei até onde isso vai, não sei na advocacia de vocês, mas eu ainda não me dou o luxo de advogar só em uma coisa. Porque, conforme eu estava conversando com o presidente, o direito de família, ele traz tantas outras coisas, porque, assim, ele traz, às vezes, o primeiro contato seu é com um divórcio. Só que aí a mãe da sua cliente precisa aposentar. Aí, às vezes, você consegue fazer a aposentadoria dela. Aí o irmão da sua cliente teve o carro, comprou um carro, o carro estragou. Às vezes você consegue fazer uma ação ali para reaver o carro. Então, assim, ela abre portas infinitas. E para mim também a gente precisa cada vez mais pensar nos ramos do direito na interdisciplinariedade, igual o doutor colocou. O direito de família, ele não é só direito de família. Ele também tem um penalzinho ali. Quantos casos hoje em dia de direito penal com medida protetiva não tem? Se você não souber nem... Você está, assim, navegando em águas completamente distintas. Então, assim, para mim, se você quer mudar de área, a primeira coisa é ter um advogado parceiro que vai poder te auxiliar nisso. Porque se entrar num lugar totalmente desconhecido, desbravar, você já está numa caminhada aí, desbravar sozinho, eu acho um pouco mais complicado. Até porque você já está no caminho há um bom tempo, né? Então, para mim, é uma parceria aí, para você ver também se aquilo é de fato o que você quer. Porque, da mesma forma que a gente vê pessoas, advogados, falando na questão da polêmica, trazendo problemas, a gente vê muito advogado coaching falando que não, né? Nunca advogou na área, nunca foi num fórum, tá aí, desculpe aos que fazem isso, mas é a minha visão, vendendo curso, falando para os meninos que saiu ou que está vendendo sonho. E assim, para mim, e eu fui ensinada que a gente sobe um degrau de cada vez. Não tem como você começar aqui e pular o outro. É um de cada vez. Então, assim, eu vejo muito também vendedor de sonhos. Aí, Agora eu vou ensinar vocês a vender sonhos.
Desculpa, doutora Luana, porque eu vi um post e eu vou ensinar vocês. Pegue 100 mil emprestado. 100 mil. Invista uma parte desse dinheiro no aluguel de uma casa bem bonita e já imobiliada. Beleza? Aluga um carro muito bonito. Fantástico. Aquele carro todo mundo vai querer olhar. Isso por 30 dias. Porque não vai dar para gastar mais que isso. Então, e pega uma parte desse dinheiro e invista em roupas. Sempre muito bem aliado, muito bem bonito. Contrata uma equipezinha ali para poder fazer uns vídeos seus. E fala que você é um advogado extremamente bem sucedido e começa a vender cursos. Você não tem um carro, você não tem a casa, você não tem o escritório, é tudo alugado. Mas você vai ter credibilidade, porque está na internet, todo mundo acredita. Você está mostrando que você tem um carro, você está mostrando que você tem uma casa, você está mostrando tudo que as pessoas sonham. E é mais ou menos isso que a doutora Luana falou. Os vendedores de curso é mais ou menos isso. Uma bela produção, com a câmera bem celular ali de ponto de linha para poder deixar você muito bonito, uma imagem bonita. Só que quando você vai conversar com a pessoa mesmo a fundo, muitos não conseguem entregar. Isso não é para todos, mas muitos são assim. Porque a pessoa tentou advogar, não conseguiu, aí ela vira vendedor de curso na internet e ela apresenta uma imagem muito bonita e vende um sonho. Só que você faz essa pessoa ficar rica, aí você vai fazer ele ir para casa grande, ter um carro bom, ter as boas roupas, porque você acreditou na ilusão que ele está vendendo. É mais ou menos isso. Isso a gente vê o tempo todo, vários fazendo isso. E só fazendo um parênteses, eu penso assim, cada um está na sua evolução, não é que eles estejam errados, mas eu prefiro ser antes de mostrar que eu de fato sou, porque é isso que o senhor falou. Aí a pessoa vem conversar com você, você não tem repertório. É isso aí. Natália, vamos lá. A pessoa está já 4, 5 anos ali advogando e ainda não sabe qual é a área de atuação. Tá. Eu concordo muito com a doutora Luana falou. Tem época que a gente pode até ter essa área de atuação, mas durante o período da vida a gente tem que, né? E mesmo quando você chega assim, ser um especialista de família, eu acredito que você tem que dominar várias outras intersecções, senão você não consegue atender seu cliente. Mas a sua dica para essa pessoa que já está ali, já não é mais um jovem advogado, ele já está no 6º ano. E aí, o que ele faz para poder se encontrar nesse mercado que até hoje ele está vivendo? De juizado, uma Maria da Penha, sabe? Está assim, tá um negócio meio espaçado. Qual a sua dica para isso? Tá. Uma coisa que eu acho que a gente poderia começar falando é com relação a honorários. Quer ver? A verdade é que uma das grandes insatisfações com essa ou aquela área não é necessariamente o fato de eu não sei ou eu não gosto dessa área. É o fato de que essa área não me rentabiliza o quanto eu gostaria ou o quanto eu preciso para viver, para pagar as minhas contas. A verdade é essa, né? Então, nesse sentido, você nunca vai sair. A gente nunca vai sair dessa situação se a gente não começar a cobrar algo compatível com o nosso trabalho. Então, assim, tem 4, 5, 6 anos de advocacia, mas continuo cobrando o mesmo honorário de quando eu tinha 1 ano de formado. Você não vai evoluir dessa forma. Não tem como. E outra coisa, a sua expertise, a sua experiência, ela já vale mais do que no primeiro ano. Passe a cobrar honorários que sejam condizentes com aquilo, com o serviço que você entrega. E aí eu sei que honorários é um outro capítulo, porque cobrança é uma das coisas mais difíceis, são os dos capítulos mais difíceis que a gente tem na advocacia. Mas cobre de forma coerente. Ah, mas se eu não cobrar, ninguém vai me contratar. Vai. Se você tiver, se você entregar um serviço, e aí lembrando, o nosso serviço ele não é um serviço de fim. Você não tem que ganhar causas, né? Você tem que prestar um bom serviço ali no decorrer do processo. Se você faz isso bem, você, a longo prazo, vai poder aumentando o valor dos honorários que você cobra. E aí é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar, que além de aumentar os honorários, fazer parcerias, essas parcerias
com colegas que pensem da mesma forma. Agora, se você... Porque, deixa eu falar, eu já recebi ligação. Doutor, eu cobrei R$ 1.500 para um processo de partilha, divórcio, guarda, alimentos, a Maria da Penha, alienação parental. Eu falei, gente, eu vou ficar 5 anos num processo. Eu vou ganhar R$ 1.500 agora. Não vai ter patrimônio no final desse processo. Eu paguei para advogar. Se você pensar com você mesmo assim, vou aceitar para abrir portas com esse colega que é muito proeminente, que conhece muitas pessoas, aí, se você está aceitando isso como uma experiência, tudo bem. Se você está aceitando isso como um abrir de portas, ok. Agora, se você está deixando claro para o colega que não é isso, que você está aceitando porque esse é o seu preço e você faz por isso e você leiloa, porque a verdade é essa, você está fazendo um leilão de honorários. Aí, deixa eu te falar, todas as vezes que esse colega te ligar, ele só vai te ligar com esse preço. Porque no final das contas, ele não vai, em regra é assim, a pessoa que indica, ela não faz. Então, assim, na verdade, ele está ganhando para indicar, isso tem o seu valor, mas não é o trabalho duro do dia a dia. Você ficou com o trabalho do dia a dia recebendo pouco. Para ele receber pouco nesse momento, não vai fazer diferença, ele indicou, mas para você vai. E ele vai entender. Outra coisa, ai, Natália, o mercado está saturado. Não existe gente, está tudo saturado, a psicologia está saturada, a medicina está saturada, está tudo saturado. Tudo saturado. E a medicina é uma questão de tempo até deixar de ter todo esse clamor. Aguardem. O direito já esteve no lugar onde a medicina está hoje. Né? Nós já estivemos nesse lugar. Eu tenho muito para mim que o mercado está saturado para quem não entrega um bom serviço. Se você... Ai, Natália, mas eu estou entregando um bom serviço há 2 meses. Não, você não vai ser visto em 2 meses. Preste sempre um bom serviço. Se atualize. Seja aquela pessoa que se destaca. E vou ser bem sincero, gente. Hoje a gente se destaca fazendo o básico. Se você atender o telefone do cliente, você já está um pouco diferente. Eu sei que existe cliente chato. Mas se você conseguir atender o cliente, você já se diferencia de muita gente. Então, assim, eu creio que se a gente fizer o básico, se a gente cobrar honorários que sejam compatíveis com o nosso trabalho, e eu sei que todo mundo tem uma coisa de, eu não sou tão competente como o doutor Cristiano, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB de Goiás. Não, você não é o doutor Cristiano. Você não tem, provavelmente, às vezes, o tempo de caminhada e de serviço e de exposição e de ousadia, por exemplo, que ele tem de vir para a internet. Por que também não tentar algo novo? Eu não sou a pessoa da internet, o doutor Cristiano é, mas deveria ser. Se não está funcionando da forma que você está fazendo, se exponha na internet. Traga o seu... Seja conhecido ali, se torne o que o doutor Cristiano falou, um referencial para outras pessoas te procurarem, outros colegas te procurarem também. Porque isso já aconteceu comigo. A gente acha que não. Vou contar uma história que não tem nada a ver com direito de família. Há um tempo atrás, meu Instagram foi hackeado. Eu não sou a pessoa que posta conteúdo profissional de fato no Instagram. Mas tá lá na bio que eu sou advogada. E usaram o meu Instagram para dar golpes. Colocaram um negócio daqueles que você dá 6 mil, 2 horas depois você tem 6.300, esse investimento rápido, sabe? E para minha grande surpresa, eu tive que arrumar um jeito de tirar essa situação do ar, porque o fato de eu ser advogada estava fazendo muitas pessoas caírem no golpe por acreditarem na credibilidade da advogada. A gente acha que às vezes não passa nenhuma credibilidade com uma rede social, mas o simples fato de estar ali, a advogada faz muita gente acreditar no seu discurso. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é se valorizar e se expor e tentar novas estratégias, né? Aí assim, eu não tô na área. A partir do momento que você falar, eu tô ganhando relativamente bem, você realmente continua insatisfeito com aquilo, aí eu acho que de fato você pode falar, não, realmente não gosto. Entendeu? Porque eu acho que é isso que eu comecei falando. O grande problema de eu não gosto de tal área não é que você não gosta de tal área, é que essa área não te rentabiliza da forma como você gostaria. Isso aí. Com relação a honorários,
Essa foi a minha grande dificuldade. Às vezes eu tenho dificuldade ainda, às vezes eu penso, gente, mas é tanta mistura aqui que eu estou com dificuldade de calcular. Tem cursos de honorários na internet que te ajudam até a calcular a sua hora de trabalho, para você ter uma percepção. Aqui no escritório, a gente trabalha da seguinte forma. Nós entregamos para o cliente a proposta de trabalho. Outra coisa que eu não tenho desespero é de assinar o contrato logo, porque eu gosto de maturar as informações no sentido de que eu vou trabalhar e dor de cabeça que aquilo vai me dar. Às vezes você pega um cliente que no primeiro contato ele é um anjo de candura e depois ele vira um demônio, ele fica muito acelerado. Eu hoje recebi mensagem 2 horas da manhã. Então, a gente nunca sabe o que está do outro lado. Qual a disposição dessa pessoa. Então, o meu contrato, dá uma dica para vocês, eu tenho horário de atendimento, passou desse horário de atendimento, se o cliente quiser uma resposta, é uma consulta, e ele é pago. Então, se o cliente me acionar depois das 18 e não for uma emergência, for só realmente uma curiosidade, para tirar uma dúvida e tal, é uma consulta. E ali, na mesma hora, eu já entro no Asas e já vou mandar o boleto para ele. Então, eu tenho essa cobrança. Outra coisa que eu faço aqui também que às vezes o processo esse pensar vai demorar 2, 3 anos, demora 7. Então, anualmente, o cliente vai me pagar. Ele vai ter um valor que ele vai me pagar ali todo ano para aquilo. Os recursos, quando você fala assim, eu só vou atuar para você no primeiro grau, muitos clientes se sentem lesados. Fala, peraí, o processo não acabou? Sim, o processo estacionou. Isso agora é um outro processo. Então, eu deixo bem claro no meu contrato que os recursos são outros processos, tem numeração própria, e por ter essa numeração própria, são tratados à parte. E eu já coloco lá dentro valores para recursos. Já deixo lá tudo especificado. Então, assim, no meu contrato, eu acabo que eu vou prevendo todas as situações e coloco ela, nossa, Cristiano, mas aí não assusta o cliente? Sim, assusta, é hora que assusta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também a disponibilidade de tempo para falar para ele, é assim, é assado, explico todos os detalhes. Então, eu faço uma análise do meu contrato, entrego para o cliente para ele entender tudo aquilo. Mas eu acho que se você não souber o preço da sua hora, não souber o preço para manter o seu escritório, essas coisas, você começa a se complicar. Então, eu tenho feito desse jeito, tem melhorado muito essa questão dos honorários. Mas vamos lá. Esse aqui é terrível. A OAB até fez uma ajuda agora, que fez uma parceria com o Jus Brasil, né, para a gente poder ter acesso. O sistema push não funciona da forma que deveria. Tem dia que a gente recebe um monte, tem dia que a gente não recebe nada, mas as publicações saíram, então não dá para confiar no push. Acho que o tribunal deveria ser obrigado a passar para a gente isso daí, mas é uma forma de criar mercado, né? Com certeza alguém está ganhando com relação às empresas que fazem essa notificação. Mas quando eu começo na carreira, eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa para entregar lá um aviso urgente, uma estreia, eu não tenho esse tipo. Então eu queria saber o seguinte, acompanhamento das publicações e editais. A pessoa já está formada, entrou, está lá com seus 10 processos e não sabe como é que faz esse acompanhamento direito. E aí, o que vocês indicam? Eu já trabalhei com Excel para poder ter esse acompanhamento. Mas eu queria saber, doutor Silon, e aí, o que você indica para essa pessoa, para como que ela deve fazer para não se perder, não perder um prazo? Se perder um prazo, já começa queimado, né? O que você indica, doutor? A questão de prazo é, igual a doutora Luana falou, primeiramente, saber a contagem de prazos, né? Porque, com relação a esse acompanhamento de prazo, aqui eu trabalho com monitoramento eu tenho dias específicos da semana para fazer acompanhamentos no Projude ou nos outros sites do Brasil, da Justiça que eu tenha processo, igual Minas, São Paulo. Então, sempre, toda semana, segunda e quarta, são os dias que eu acompanho, tiro um tempo do meu dia para acompanhar essas publicações que saíram no meu nome. Entro, verifico todos os processos, andamento, direito, e faço igual, assim, eu uso aqui o Excel e o Google Agendas, né? Aí eu vou lançando lá
E aí eu uso também um negócio que um colega ensinou, que é D-2, né? Então, tipo assim, todo prazo tem um X dias de prazo. Eu sempre conto dias a menos nesse prazo, né? E ao ter ciência desse prazo, eu já notifico o cliente via WhatsApp pedindo confirmação dessa notificação e dou prazo também para ele cumprir a demanda. Porque eu já tive perrengue de ficar no protocolar prazo às 23 horas e 59 minutos e 36 segundos. Sem mentira nenhuma. Por quê? Não por minha causa, mas por causa de cliente que enrolou para entregar documento, que precisava ser juntado naquele momento, né? E que era base para poder fazer os pedidos, as funções, o que era necessário para executar o trabalho. Então, eu trabalho dessa forma. O Jus Brasil ajuda um pouco. O programa anterior era melhor. O outro era melhor. Também algo interessante é aquele cadastro no ProAjude para você receber as notificações em tempo, assim como o magistrado ou o serventuário da Justiça publica ou coloca aquela informação no sistema ProAjude, ele já te remete imediatamente aquela via e-mail. Esse é um ponto interessante que para a gente ajudar, sempre manter atualizados os dados junto ao ProAjude e tal, para poder colocar. Mas ultimamente o ProAjude ainda trolando a gente, incansavelmente, né? Mas assim, é uma ferramenta a mais. Então, métodos para fazer vai ser interessante e vai ajudar a nossa advocacia no dia a dia. A cada 15 mensagens que eu recebo do pessoal da CDF, 10 são reclamando do ProAjude. Por isso que eu sempre, quando eu coloco o pessoal novo lá eu falo bem assim, pelo amor de Deus, leiam como que é o funcionamento de uma comissão, para vocês entenderem que não sou eu que resolvo o ProAjude. Então, assim, eu sempre coloco isso lá, porque o pessoal acha que eu vou resolver a questão do ProAjude. Mas, doutora Luana, oi, pode falar, professor. Se nem com as reclamações da nossa comissão, não da comissão, mas da subseção está resolvendo, com reuniões internas com a AB, com o TJ não está resolvendo, o que eu faço é pegar as reclamações de todo mundo e entregar para a diretoria. Falo, tá aí, ó, ajuda. A diretoria vai lá e negocia e não resolve. Por que não resolve? Porque é fora do alcance da OAB. Isso que as pessoas precisam entender. Quem pode tentar nos ajudar é o CNJ. Então, o que a gente precisa fazer? Reclamar para o CNJ. Quando você enche o CNJ de reclamação, eles pressionam o tribunal. Então, o tribunal hoje tem selo diamante. Tá, beleza. Várias áreas evoluiu bastante, gente. Não tem como negar isso aqui. Para quem trabalhou com papel, sabe que o ProAjude é um salto. Gente, eu andava com carrinho. Eu tinha um carrinho para ficar carregando o processo. Então, é um salto. Hoje eu ando com pendrive, né? Então, assim, é outro mundo. Mas, então, acaba que a gente reclama, porque esse é o mundo. Essa é a nossa realidade agora. Então, se eles tiraram do papel e colocaram no digital, eles que entregam o digital de qualidade. Mas o que as pessoas precisam saber é, não adianta reclamar no grupo da CDF, não adianta reclamar com post na internet, é reclamar no CNJ. O tribunal não entregou serviço decente, CNJ. Todo tribunal quer ser o diamante para as coisas acontecerem mais rápido, fluir mais rápido. Se você enche o CNJ de reclamação a respeito daquele tribunal, você não vai deixar ele ter esse selo. Então, eles precisam entregar uma qualidade de serviço. E outra coisa que a gente devia brigar bastante, assim, todas as entidades deveriam brigar, é para a unificação do sistema. Devia ser um sistema só para tudo. Sabe? Tipo, que seja o PJE, mas PJE em tudo. Porque eu vou advogar no Tocantins, é próprio. Eu vou advogar em São Paulo, é ESAG, sei lá. Então, cada lugar é uma coisa. Aí o mesmo ProAjude daqui, ProAjude, no Paraná é ProAjude, e é totalmente diferente. Eu olho e falo, como que é ProAjude se é tudo diferente? Então, assim, que fique igual, uma interface igual, sabe? Tem que ser, tipo um Android cru, sem aquele frufru da Samsung, da Motorola. Pronto, é isso que tinha que ser. Mas, eu acho que falta um pouco de arrojo, falta um pouco de disposição da Nacional para cobrar o CNJ para que entregue isso para a gente. Mas vamos lá, doutora
Luana, acompanhamento. Qual a sua dica para acompanhar esses processos? Ainda mais você que Acompanhamento. trabalhando num grande escritório, você pegava tudo na mão, aí de repente fala, putz, agora eu tenho que fazer tudo, todas as etapas. E aí? Mas eu vou contar um segredo que o senhor talvez não saiba. Lá no escritório, no grande escritório que eu trabalhava, nós tínhamos uma pessoa responsável só pela publicação. Ela pegava todas as publicações de todos os tribunais e via os cadernos um por um. Não confiava só no sistema. A gente tinha um sistema e tinha uma pessoa responsável só por olhar a publicação todos os dias, de todos os cadernos. E a gente atuava na maioria dos tribunais do Brasil. E além disso, tinham milhares de pessoas, tinham estagiários responsáveis por olhar todos os dias e toda hora os andamentos. Por quê? O que o doutor Djalma falava? Que se por acaso o cliente ficasse sabendo que o processo dele teve andamento antes do doutor, era uma bola nas costas. Então a gente tinha que saber em tempo real o que estava acontecendo no processo. Então, além de ter o sistema, de ter a pessoa da publicação, a gente tinha que olhar os andamentos processuais para entender também, e isso, assim, eu, quando estava lá, ficava, gente, por que a gente tem que olhar andamento, gente? Para quê? Hoje eu consigo compreender andamento. Porque o processo tem todo um trâmite, né? Um processo. Só que muitas das vezes tem andamento ali que muita gente não entende o porquê daquele andamento, né? Principalmente quando acaba de sair da faculdade. Hoje, graças às planilhas que eu olhava, eu consigo entender andamento. Então, assim, eu concordo com o doutor, tem que ter um sistema. Às vezes você não vai ter dinheiro para ter um sistema, você não precisa de ter um sistema, porque você não tem 20, 30, 50 processos. Faz uma planilha no Excel. Às vezes você está assim, tem dia que você está mais tranquilo, vai olhar seus andamentos, estudar os processos, o que aconteceu. E outra coisa que eu vejo muito, não deixar o processo andar sozinho. Liga na vara, cobra conclusão, manda e-mail, fique em cima, porque senão o processo não vai andar, não anda. E assim, para mim, né, qual que é a visão? Parece-me que o tribunal, os fóruns, quanto mais ele tenta atrapalhar a sua vida, mais eles vão. Você liga na serventia, não, meu processo foi para o Senopes, tem 30 dias, não teve resposta ainda. Ai, doutora, a gente não tem acesso, eu não tenho nenhum telefone para te falar. Manda no grupo da OAB, nas comissões, você vai achar um telefone do Senopes. Você acha. Você manda mensagem para o Senopes, no outro dia o trem está lá no processo. Então, assim, para mim, ter uma planilha, acompanhar seu processo, às vezes semanalmente, às vezes de 3 em 3 dias, para você ter noção do que está acontecendo, não deixar o processo correr sozinho, porque se acompanhando ele demora 2, 3 anos com a sentença, se você não tiver de olho, ele vai demorar 10. E no escritório que eu trabalhava, o doutor falava que os processos eram nossos filhos. Então, trate seu processo como seu filho. Você não deixa seu filho sozinho nos lugares. Por que você vai deixar seus processos sozinho também? Então, acompanhe, esteja ciente, porque às vezes o cliente liga para você, doutora, como que está meu processo? Nem você sabe, você não sabe nem a última vez que você viu o seu processo, você está deixando tudo na publicação. E eu não confio em sistemas eletrônicos, porque se humanos erram, quem dirá sistema? Aí você não recebe uma publicação, você não cumpre um prazo, e você vai falar para o cliente, aí não me entregaram, então não chegou o negócio da publicação. Você vai entrar com uma ação contra o Astreia, o que você vai fazer? Então acompanha, entra no portal, o processo é seu filho. A minha visão é essa. Doutora Natália, e aí, qual que é a sua dica para essa turma? Para o pessoal que está começando, eu acho que a gente não tem muito segredo, né? Pressupõe-se que alguém que ainda está em início de carreira não tenha tantos processos a ponto de que ele não consiga entrar, separar um dia ali na semana, entrar em todos esses processos e ver o andamento deles. Agora, a gente pode facilitar. O Jus Brasil, por exemplo, ele é um sistema que é perfeito? Não, mas ele está aí para a gente. Então, assim, tenha uma planilha, como todos falaram, entre uma vez na semana, mas também esteja cadastrado no Jus Brasil, esteja cadastrado no post dos tribunais. É perfeito? Não é. Não vai ser. Infelizmente, a gente vê que muitas vezes esses sistemas, eles falham. Mas ali não tenha só uma fonte de informação. Vai, olha, né? Tenha um dia, tenha um momento na semana específico para isso. Natália, minha semana é muito cheia. Às vezes
você vai precisar de um período da tarde, da manhã, sábado de manhã. Acorda sábado de manhã, vai lá, só olha, você não precisa andamentar, pode anotar o que tem que fazer para a partir de segunda fazer. Mas tem esses sistemas que são de graça, que estão à disposição e que vão te auxiliar. Às vezes a gente também pode deixar passar. Então a intenção é poder cobrir todas as possíveis janelas aí para que haja um erro. Então, tem um sistema que não é pago, por exemplo, o Jus Brasil, tem os posts do tribunal, que uma hora vai chegar para você, ainda que não chegue todos, e faça você mesmo esse controle. Agora é fato, depois de um tempo na advocacia, a gente não vai conseguir fazer isso mesmo. A gente vai precisar contratar, vai precisar pagar um serviço, às vezes vai precisar pagar um controller, né? Uma pessoa que faça isso. Então, que alimente o seu sistema. Inclusive, a pessoa vai olhar a publicação vai chegar para você, a pessoa vai olhar e ainda vai alimentar o sistema. A gente também tem que saber a hora de fazer essa transição. Eu me lembro que, para mim, essa transição foi muito difícil, porque eu achava que eu conseguia fazer tudo. Eu tinha certeza para mim que eu conseguia fazer tudo, que eu conseguia entrar em todos os processos, acompanhar todos os andamentos e fazer tudo sozinha. Chegou uma hora que eu percebi que eu não dava conta. Eu precisei ir atrás de contratar um sistema, precisei ir atrás de alguém para me ajudar, de alguém que saiba contar prazo, que saiba fazer. E esse momento, gente, é muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês que ainda não tem. Esse momento vai chegar. E vocês vão adorar não precisar entrar no processo, em todos os processos toda semana, porque tem alguém que vai estar ali. Porque vai ter um sistema que vai te avisar assim, ó, tem 30 dias que esse processo está parado. Você vai falar, gente, mas não tem como o processo estar parado 30 dias, não tem condição. Então, você vai ter os processos que vai precisar olhar. Mas enquanto não tem essa possibilidade, é o manual, gente. E não falha. O manual, ele funciona. Só fazer um comentário. Eu achava que dava para controlar tudo. Tá, assim, não, eu controlo tudo. Aí o burnout vem. Eu até brinco, eu falo assim, olha, essas empresas que fazem monitoramento, elas que inventaram o burnout. Esse vírus do burnout foi criado por elas. Porque aí, quando chega um tempo, eles espalham esse negócio. Quando você é de formar, dá tanto, joga o burnout na gente. Então, assim, não dá para controlar. Por um período, como os colegas falaram, enquanto são poucos processos, poucas parcerias, é normal. Mas chega uma hora que isso ele não é uma despesa, é um investimento. É um investimento em saúde, é um investimento em tempo de qualidade com a família, é um investimento em menos risco, é um investimento mesmo. Depois eu até me comprometo a mandar para vocês, eu vou mandar uma série de apps assim, que a gente já usou aqui, que eu vejo muitos colegas utilizando para poder fazer esse controle, para poder organizar. Eu vou mandar isso dentro do grupo da comissão e vou, até depois que eu postar a live também, eu vou editar e vou colocar o nome dos programas e para que eles servem. Para ajudar esse pessoal que está começando, que ajuda bastante. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, o meu perfil é um perfil organizacional ou é um perfil só de ação? E se eu for um cara só da ação, eu preciso, inevitavelmente, ter alguém que organize. Porque a advocacia, ela funciona 50% organização, estratégia e planejamento, 50% ação, atitude. Tipo, fiz um negócio que eu tenho costume de fazer, que é até bem engraçado. Eu vou no fórum para despachar, aí eu pego um dia que eu vou de porta em porta. Eu saio batendo de porta em porta. Pelo menos falar com o assessor, eu vou falar. Ah, mas aqui o assessor não fala. Ok, mas eu quero falar com ele. E vou conversar. E quando eu volto, eu vou para a sala do AB e mando e-mail para todos os lugares que eu passei. Porque vai que esse cara não anotou. Então eu converso e mando e-mail. E eu faço isso de tempos em tempos. Processo ali parado há algum tempo, já vou lá, despacho e mando e-mail. Eu sou desses das antigas, assim. Eu acho que esse negócio de conversar via telefone e tal, eu faço quando é para outro estado. Mas quando é aqui, ou quando é no interior, que dá para eu deslocar, ir lá e resolver e tal, eu prefiro conversar falando, olhando para a cara do juiz. E assim, não gosto de conversar com o telefone com o juiz, nem com o assessor, nem com ninguém. Vamos fazer uma videochamada? Eu gosto dessa troca.
foco, assim, do cara ver que você não está ali para brincadeira, você está ali porque realmente é necessário e tal. Então, eu procuro fechar esses espaços e sempre ter essa comunicação. E acho que isso é muito importante. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com o juiz. Então, você está com problema. Porque nós não temos que ter vergonha de falar com o juiz, não temos vergonha de falar com o desembargador. E até uma coisa que a doutora Ana Flávia falou na última reunião, que é importantíssimo, é a gente despachar com o MP. Porque se você e o MP estão alinhados, fica até difícil do juiz ir para o sentido contrário. Muitas vezes o juiz está com tanta demanda ali que ele prefere só pegar o parecer do MP e converter aquilo praticamente numa sentença. Então, tomem isso como um estilo mesmo de vida. Assim, passar no MP, saiu do MP, vai lá e fala com o juiz. MP, juiz, MP, juiz. E outra que eu faço bastante, eu ligo para a parte contrária. E agora tem uma casa que está em disputa. Eu tenho toda a documentação que prova que é minha cliente. Liguei para a pessoa e falei, cara, é sério que você vai insistir nessa briga? É sério? Você vai causar esse desgaste? Porque no dia que tiver audiência, eu vou comentar, falar, olha, eu já conversei com o seu advogado aí e tal, já mostrei que você vai perder. Então, tipo, vamos resolver isso aqui? Vamos resolver, cara. Para que esticar a demanda se a derrota é certa? Sabe? Para que esticar a demanda que se eu ficar esticando, eu vou gerar um prejuízo tributário para o meu cliente? Eu vou brigar 10 anos no inventário e quando eu for vender que lá tem tanta dívida que já está tudo perdido. A casa da minha avó era uma casa. Hoje é um lote. E a casa já roubaram. Roubaram a casa. Roubaram a casa. Então, assim, para que esticar a demanda, gente? Então, tem esse hábito de conversar com o promotor, com o juiz, e não se ache superior ao serventuário da justiça. Ele está lá para te servir, não para ser humilhado. Então, quando o advogado chega lá, na cinetinha, gritando, tal, tudo, sabendo que o seu processo vai encalhar. Então, trate todo mundo como igual, trate todo mundo com respeito, que esse é um caminho que vai dar certo. Vou passar agora para as considerações finais de vocês. O negócio passa rápido. Então, doutor Silon, suas considerações finais, para a gente poder já encerrar. Doutor Silon travou bem na hora das considerações finais. Vai lá, doutor Silon, suas considerações finais. Travou de novo. Não quer considerar. Então, vou passar para a Luana as considerações finais dela, depois a gente volta no doutor Silon. Vai lá, doutora Luana. Minhas considerações finais. O que eu penso e o que eu vejo muito. Essa live foi feita... Quer falar primeiro, doutor? Não, pode continuar, depois a gente volta mesmo. O intuito dessa live foi primeiros passos na advocacia, né? Familiarista. E o que eu vejo? Quando você está dando os primeiros passos, normalmente você fica um pouco ansiosa e olhando demais para o que o outro está fazendo. E muitas das vezes o que o outro está mostrando que está fazendo não é verdade. Então, para mim, uma das coisas assim, que é muito real é parar de se comparar com a caminhada do outro, com o que o outro tem feito, o que o outro vai fazer. Claro que você pode pegar aquilo como incentivo, claro que você pode olhar como incentivo, mas não no sentido de comparar. Porque cada um tem uma estrada, cada um tem um caminho a percorrer, e se você ficar nessa questão de se comparar, porque assim, as redes sociais elas estão cheias de vendedor de sonhos, tá cheio de gente mostrando o que não acontece, o que não é verdade. Você vai para um café com uma pessoa que vive postando que tem 1 milhão de clientes, às vezes não tem nenhum. Está se comparando, não que, assim, sem juízo de valor, mas assim, não comparar tanto com a caminhada do outro. Tenta fazer o seu. Eu acredito que vai chegar a hora, tem que chegar, né? Porque senão vai chegar a hora, mas faça o seu, sem olhar a caminhada do outro, sem comparar com o que o outro está fazendo. Dê o melhor que você pode dar. E para mim é isso. Doutora Natália, suas considerações. Eu queria agradecer pelo convite. Eu sempre falo para todo mundo que a CDF é um lugar de crescimento. Então, eu vou reiterar isso, as pessoas já devem estar me achando chata. Mas presta atenção, você que é da área de família, ou você que quer mudar de área e entende que a área de família pode ser esse local, a CDF é um lugar tanto para fazer networking, quanto é um lugar para crescer.
os colegas, a começar pelo presidente, nós temos colegas muito generosos, muito dispostos a ajudar, muito dispostos a contribuir, muito abertos à parceria. Aproveitem esse clima que existe para tanto dar os primeiros passos, quanto para dar novos passos, se for esse o seu momento. Gente, a advocacia não é fácil, mas alguém falou aqui que foi escolhido pelo direito do trabalho. Eu diria que a advocacia nos escolhe também, não só a área, mas a profissão em si. Ela nos escolhe. Às vezes você está num momento difícil, mas o momento difícil ele não é para a vida toda, né? O momento difícil ele é um momento, ele vai passar. Se nós persistirmos, né? Se você decidiu que é isso que você quer, persista e faça, busque dicas. Por exemplo, essa live de hoje, para quem está começando, ela é excelente. Eu gostaria que muita gente tivesse medido, por exemplo, o que a doutora Luana me falou, que tem muita gente fingindo ser uma coisa que não é na rede social com relação à advocacia. Porque isso, às vezes, tivesse me tirado pesos lá no início, né? Então, eu acho que é isso. Aproveitem o que está disponível gratuitamente e persistam. Porque a recompensa, gente, ela chega. Uma hora ela chega. Doutor Silon, e aí, suas considerações finais? Assim como as colegas falaram, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Como a doutora Luana falou, uma das coisas que ultimamente venho usando muito é nunca usar a régua dos outros para medir a minha caminhada, né? Porque isso já me angustiou bastante, né? E ver diversos outros, né? E tal, mas enfim, primeiro dica, nunca usar a régua dos outros para medir usar a régua dos outros para medir a sua caminhada. No outro, o que a doutora Natália falou, networking, estar junto com pessoas, caminhar com pessoas que você gostaria de trabalhar com elas, né? Pessoas que você teria coragem de realmente estar junto com elas, fazer essa caminhada. O outro ponto que eu acho interessante que eu deixaria para as pessoas nunca deixar dormir o senso de curiosidade, né? Sempre estar atento à questão de vendas, gestão, todo esse tipo de atividade que vai te gerar um retorno pessoal e profissional. Porque, igual muita gente fala também, né, carrinho parado, menino parado não vende picolé. Outra coisa é esse detalhe. Semeadura também, são palavras que vêm muito, né? Ou seja, a gente tem que semear. Todo dia está semeando. Coisa boa, semeando, trabalhando para ter esse retorno aí. Então, acho que essas são as minhas considerações finais, são essas palavras em que eu creio que vão ajudar muitas pessoas. Vamos lá, só fazer as minhas considerações e comentar algumas questões. Tem muita gente que nunca vai ter seu escritório. Nunca vai ter seu escritório. Por quê? Porque não é empreendedor. E é normal. E é normal, gente. Você não ter esse senso de empreendedorismo é normal. Você não ter esse senso de liderança é normal. Não se cobre por isso. Então, talvez você, a vida inteira, vai ser, sei lá, parceiro, associado ou até empregado de alguém. E é normal. Então, você não pode querer, de repente, virar uma pessoa que você não é, que não é o seu perfil, não é o seu temperamento, não é o seu estilo. Eu sou um cara um pouco mais acomodado, que eu quero ter alguém aqui correndo atrás dos clientes e tal, e eu só fazendo a petição. E é normal. Então, se você só faz petição, seja o melhor naquilo que você faz. Entregue resultado. O importante não é você ser o advogado mais completo do mundo, que é vendedor, que é empreendedor, que é isso e aquilo. Porque talvez você não tenha esse perfil e não se culpe por isso. Nós podemos melhorar, aperfeiçoar? Podemos. Nós devemos até fazer isso. Fazer curso de empreendedorismo, curso de gestão, curso disso, curso daquilo. Mas eu não consigo, Cristiano. E aí? E aí seja o melhor funcionário do mundo. Seja o melhor associado do mundo. Seja o melhor parceiro do mundo.
E é isso aí, sabe? A gente não pode querer abraçar o mundo se a gente não tem braços tão longos. Porque tem hora que, por mais que você treine, que se capacite, você fala, cara, empreender não é comigo. Tem pessoa que não consegue ser empreendedora. Para você ser dono de um negócio, porque o escritório de advocacia é um negócio, é um empreendimento, você precisa ter também essa noção de empreendimento, de gestão de pessoal, gestão de recursos, gestão de crise. Então, tem pessoas que não têm esse perfil, e é normal. Então, isso aqui não é para falar para você, faça como a gente, abra o seu escritório. Não. É faça como a gente, não desista. Não é isso. Não desista. Vá para as comissões, participe da política classista, participe de encontros de advogados, participe de eventos. Eu fui para um congresso do IBDPAN uma vez e achei 90% do congresso não tinha acrescentado nada para mim, mas teve 10% que mudou muitas coisas na minha cabeça. E já valeu tudo. Então, assim, invista nesse conhecimento. Ah, mas eu não consigo, é caro. O YouTube está cheio. Hoje não tem desculpa, sabe? Ah, eu não consigo pagar uma boa academia. Entra no YouTube, pega o treino de calistenia, vai treinar e você vai ficar magro e forte. Então, não tem desculpa, sabe? Você só não alcança porque você cria as suas próprias barreiras. Tem essa daí também. Mas eu gostaria de agradecer a vocês três. O pessoal acha, chega aqui, tá tudo pronto, o pessoal acha, nossa, que legal, eles são todos organizadinhos. Mentira. A gente criou isso aqui durante a semana, foi tudo chegando durante a semana, no correr da semana, porque era uma live da diretoria e eu esqueci. Então, lembrei da live de última hora, o pessoal já se habilitou, a doutora Joyce já criou material, a gente já divulgou, já botei lá no perfil da comissão, já roguei a praga de quem não assistiu, e um monte de gente não assistiu, vai perder um prazo de agravo, e esse eu não volto atrás, faço questão de ver a pessoa chorando lá do prazo de agravo, então a praga já está lançada. Vamos deixar essa live disponibilizada para todo mundo, e eu prometo que vou buscar vários apps que possam ajudar vocês de forma gratuita para que vocês trabalhem mais nessa organização. Participem das subcomissões, participem do nosso projeto Datas, participem dos projetos, a OAB, a CDF vai à faculdade. Nós temos hoje já 3 subcomissões com grupos de estudos formados. Nós temos a subcomissão de planejamento patrimonial, que vai fazer uma cartilha a respeito do planejamento matrimonial para que nós possamos visitar o público-alvo do planejamento e entregar isso em mãos para eles. Então, assim, espaço para trabalhar e fazer network tem muito, não faz quem não quer. Tá? Então, depois que eu terminar essa gestão, vocês ficarem reclamando, cara, vou pegar essa live e jogar no perfil de vocês todos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.